Talk. Eu sou André Castilho e estamos aqui no Pop Talk para conversar a respeito do mundo, da vida, de tudo mais, mas principalmente também da nossa fé, Simval Filho. É isso mesmo, André, Carlos, colegas de trabalho. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sempre faço umas piadinhas nerd, né? Sempre é. É uma alegria muito grande, especialmente pro Carlos e pro Felipe, que é uma alegria tão grande que até cortaram de giro lá de onde ele tá, né? Que deu pra ouvir a moto passando. De giro. Onde você tá, Felipe? Dá um alô pra nós aí. Tô em Fortaleza, terra boa, Nordeste, coisa linda. Semanas duras eu tive de doenças, né? Mas estamos aqui, não é 100%, mas estamos melhor, né? Graças ao nosso bom Deus. Doenças faciais, né? Ele vem enfrentando aí alguns anos. Eu tava rindo do André, que ele tava precisando de Didi aqui, começando o programa. Ô, Piscite. Bacana o Silvio Santos, Didi, Trapalhões. Vamos fazer um especial de humor? Que tal? Especial de humor? Não vai dar certo. Vamos. Será que vai dar certo? Vai Piadinhas dar infames certo. Cristãs, tá? Tá. Aí é a dificuldade da maioria da mesa. Giro Pop. Pois é, giro pop, porque tava cortando de giro aqui um pouco, né, com a moto. Mas vamos falar aqui sobre algo que não é secreto porque fez muito sucesso. ou melhor, sucesso não, foi aclamado, porque ainda não estreou nos cinemas brasileiros, principalmente o filme O Agente Secreto, Simval. Verdade. Inclusive, a gente teve um agente secreto lá, né? O meu amigo Davi Lago, que é autor da Lion Editora. É verdade. Ele estava em Cannes. Tava lá no festival o tempo inteiro. Um abraço pro Davi Lago. Viu, Davizão? Nosso um dia amigo. você vem aqui, viu? Um dia você vem aqui. Mas, enfim, o Agente Secreto fez história, assim como outros filmes brasileiros que já foram, assim, destaque em festivais. Mas o Agente Secreto tem um aspecto positivo porque a gente tá nessa onda, né? Depois do Oscar de... Melhor filme estrangeiro pro... Melhor filme estrangeiro Eu ainda estou aqui, né? Desculpa, eu até perdi aí. Não, eu tava aqui, tranquilo. tá? Mas me emocionei com a Fernandinha, tá? Tá. E o Walter Salles. Então agora o Kleber Mendonça Filho, né? Ele ganhou um prêmio inédito pro cinema brasileiro de melhor diretor em Cannes. E o Wagner Moura, outro prêmio inédito de melhor ator. Inclusive, é uma tradição do festival não premiar melhor diretor e melhor ator. E o filme Agente Secreto ainda nem tem data de estreia no Brasil. É incrível, né? Interessante. E tá rodando os festivais. Isso é muito comum quando um filme tem uma distribuição internacional, ele rodar festivais internacionais e concorrer a prêmios e depois aparecer por aqui. Muitas vezes os filmes que vão pro Oscar fazem o caminho inverso, porque o Oscar é a última das premiações, né? E então... Nós devemos celebrar, realmente, é um feito. Ninguém viu o filme, então ninguém pode falar, mas deve ser bom, né? Com certeza. E vamos torcer pra Agente Secreto ir longe, né? Ir longe aí nas premiações. E, mais uma vez, é uma história, né? Pela sinopse aí, sobre ditadura militar. Quem diria, hein, que o filme brasileiro vai explorar esse campo. É verdade. É isso que a gente não consegue, né, entender. Mas, né? Não, é igual os Estados Unidos, filme de guerra, é Guerra do Vietnã ou Segunda Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos tem milhões de guerras pra contar. É verdade. Vietnã pra lá, Iraque pra cá, Afeganistão. A gente só tem ditadura militar, mas são bons filmes, então confio. Wagner Moura, inclusive, gente, só um destaque, ele com certeza hoje é um ator brasileiro mais celebrado no cenário internacional. Com certeza. Lembrando que ele foi indicado ao Globo de Ouro por Narcos, pela série, né, Narcos, foi onde ele despontou, tem feito grandes produções em Hollywood, então, assim, é um feito pro cinema brasileiro. Acho que a gente tem que celebrar essas conquistas individuais e coletivas. Sim, e deixando claro que a gente não tá assumindo aqui posição política nenhuma, independente da posição política dessas pessoas todas. Então a gente tá falando tecnicamente sobre esses atores, sobre esses diretores. Eu acho que deveria ser assim, né? Eu acho que às vezes o pessoal acaba colocando em qualquer situação ideologia à frente da parte técnica. A gente tá aqui falando da parte técnica porque no final das contas é bom pro Brasil, né? Pra produção cinematográfica brasileira. Exatamente. E eu sempre defendo o seguinte: você quer ver mais pautas cristãs nos filmes seculares, que se levantem cristãos fazendo filmes em Hollywood, nas grandes produções brasileiras, etc. Então, é o caminho inverso, né? É isso aí. Que bom que o cinema brasileiro cresça e tal. E aí, cristãos inseridos nesses contextos vão fazer a diferença com valores e princípios que nós acreditamos.
E se não acredita nisso, pede pra sair. Vai ser Não é o papel do Wagner Moura. trocadilhos hoje. Hoje Vou te falar. a gente Tá, vamos agora pros videogames, A porque praça é sua. tem muita coisa de videogame A aqui. praça é nossa. Tá. Deixa o de Natal aí. Fortaleza, o menino que roda o Brasil, ou é eu? Não, do não Brasil sei. Quem é quer falar? demais. Vocês querem falar sobre adiamento ou sobre console que nem lançou e já tá dando problema? Vamos falar de Tá ruim de adiamento. qualquer jeito. Ou não. Então vai lá, Felipe. Pra vocês, né, amantes aí de Rockstar, épocas de Lan House PS2, GTAzinho Maravilhoso Beautiful para alguns, né, que pra mim não. Jogo Foi bem adiado família. mais uma vez. Era pra ser lançado agora em 2025, no primeiro semestre. Foi adiado para o próximo ano, 2026. E já é o segundo, se eu não me engano, é o terceiro. Já adiamento deles e a galera já tá pistola, né? Eu acho que só não tá superando ainda o Cyberpunk. Que eu acho que não teve tanto adiamento, mas a crítica já tava ali, ó. O Cy- Instalando. Cyberpunk foi o seguinte: eles lançaram um trailer. Falaram, a gente tá fazendo, mas não vai falar quando que vai lançar. O problema é foi- prometer Desse data. jeitinho. Foi o negócio. Exatamente. É o marketing da Pelo menos era a escassez. previsão. Se vai seguir, a gente não sabe, né? Mas enfim, Rockstar sendo Rockstar, né? Em Isso aí. 2026 a dia de novo e tá tudo certo. Exato. É, tá valendo, tá valendo. Mas por que você quer falar mal do Switch? Não quero falar Carlos. mal do Switch. Sempre falo. Como sempre, né? Como Se eu sempre. veio falar da Nintendo, tem que falar mal, que é a empresa que ama o seu consumidor. Ah, Isso aqui é a empresa que nasceu pra agradar seus fãs. Switch 2 ainda tá no pré-lançamento. Algumas pessoas receberam um unboxing. Só que a Nintendo não atualizou o suficiente. Ou seja, o cara não consegue jogar nenhum jogo do Switch 1 porque falta atualização. Aí já estão desbloqueando e pirateando pra jogar jogo do Switch 1 no 2 que nem lançou. Então, essa é a Nintendo trazendo coisa boa pra gente. E aí você sabe o que eles fizeram? Aí faz todo sentido. Eles alteraram a política deles, falando que se você fizer isso, eles podem bloquear o seu console. É um beijo. Agora Foi faz mais ou menos sentido. isso. É de novo o marketing da escassez. Né? Você Paga não 3 joga, mil no não console e não vai conseguir jogar ele, porque eles bloquearam. É isso aí. Beleza. Tá duro a aventura nintendista, tá? Viajando por terras distantes. Bom, falando sobre consumidor de videogame em geral, não só da Nintendo, né? Porque tá todo mundo sofrendo principalmente com preços. Quem gosta de videogame sofre com preço. Aliás, quem gosta de viver sofre com o preço das coisas, né? A gente vai precisar ter muita resiliência pra poder seguir na vida. Então, vamos começar assim. A gente tem tava até conversando, temos um novo estagiário que veio dos Estados Unidos, o Ethan Munger. Ganha em Um dólar. dia ele dá as carinhas aqui no Hello, my Poptal. friend. Come Não, o here. pessoal da rádio já conhece. Pop Talk! E aí, falando sobre resiliência, ele falou, o Senhor dos Anéis. Porque o Senhor dos Anéis tem muito a falar sobre resiliência. Mas primeiro, vamos lá, Carlos, o Vixe. eleito. O que é resiliência? O que é resiliência, que é o que? A definição do Aurélio? Não, é uma definição que você tem. Que eu tenho de resiliência? É você saber lidar com as situações sem, como pode dizer, perder a sua compostura, sair das suas faculdades mentais. É você realmente conseguir suportar as dificuldades da melhor maneira possível, continuando no seu ápice, vamos dizer assim. Então, alguém que enfrenta uma dificuldade, mas ainda consegue entregar o seu melhor no meio da dificuldade. Uau, Muito boa definição, hein? excelente, né? E vocês acham que o Senhor dos Anéis, todo mundo aqui, acha que o Senhor dos Anéis tem muito a falar pra gente sobre resiliência? Como que vocês relacionam O as Sam, duas né, coisas? que aguenta o Frodo, é bem resiliente. É, a saga inteira, né? Mas o fato ali deles, dos os seres mais frágeis, né? Enfrentarem todos os desafios e perigos de um universo hostil e conseguirem chegar até o final, né? E vencer. Então isso é uma prova de que essa resiliência, essa capacidade de superar a adversidade, das adversidades entregando o seu melhor, é algo que todos nós podemos fazer, né? Em algum estágio da vida. E temos que desenvolver, porque as adversidades vêm, né? A única certeza que nós temos é essa, né? Que as adversidades vêm. Sim, vai né? ter Jesus dificuldade. disse isso, né? No mundo nós teríamos aflições. Então, aqui, meu irmão, aqui é Faca na a caveira. terra da prova, né? Não é a terra-média, mas é a faca na caveira. É. Né? Se a gente tá na batalha, né? Fala. E essa batalha só será concluída um dia, quando o rei voltar. Aí, até lá, ele nos deu forças para superar essas adversidades.
esses problemas Oh, sérios, né? God. A gente pensando um pouco no Senhor dos Anéis, né? A gente tem essa parte, né? No final, principalmente, e o Tolkien escreve isso, né? Ele fala que quando ele estava escrevendo, ele não queria, no Senhor dos Anéis, fazer uma alegoria. Ele queria contar uma história para manter uma língua que ele tinha criado. Mas, quando ele foi escrever essa história, ela acabou colocando muito dele e muito das crenças dele naquela história. E aí, com isso, ele disse que ele não tinha como não lembrar, enquanto o Sam carregava o Frodo, enquanto o Frodo subia ali a montanha... Era a Montanha da Perdição o nome, né? Montanha de... Pra poder jogar o anel ali, que era esse o objetivo, né? Pra vencer o inimigo, você não podia combater ele diretamente, você tinha que destruir a fonte de poder dele, que era o anel, e só dava pra destruir onde o anel foi feito, que era na Montanha da Perdição. Então ele tinha que subir na terra do inimigo com os seres mais improváveis pra levar aquilo lá, e aí ele lembrava o tempo todo do afasta de mim esse cálice, né? Ou da oração do Pai Nosso. Enquanto ele escrevia, ele lembrava lá das tentações, do livrar das tentações, livrar do mal, enquanto ele escrevia aquele trecho do Sam e do Frodo subindo a Montanha da Perdição. Então, né, Felipe, acho que é um negócio muito legal a gente pensar em como que o Senhor dos Anéis ensina pra gente aí sobre a perseverança diante das dificuldades e você ter que seguir em frente em momentos difíceis e, como o Carlos falou, tirar o seu melhor para você poder justamente superar aquela situação e ainda crescer, usar aquilo pro seu próprio crescimento, né? Cara, e tá interessante de falar sobre como eu conheci, né? Tipo assim, o contato com a palavra resiliência foi com o Gaules, né? Gaules teve uma história bem fatídica, assim, época de depressão e tal. E ele usava essa palavra, ele também contava a história sobre os gauleses, eu não me lembro exatamente como é que é essa história em si, mas ele sempre falava sobre a resiliência, né? E eu lembro logo, falando de cultura, eu lembro logo de Rock Balboa, de Karate Kid, né? Que não importa quantas vezes você apanha, né? E sim quantas vezes você se levanta. Então, querendo ou não, sempre há uma oportunidade de você conseguir se levantar em meio às dificuldades e não se deixar abater, né? E se a gente for se abater por toda coisa que acontece na nossa vida, infelizmente, a gente vai passar a vida inteira no chão, né? Então, até no Senhor dos Anéis e em outros filmes e outras séries, a gente acaba conhecendo e enxergando essa parte de jornada do herói, também resumidamente falando, porque, principalmente do Sam, do Frodo e todos os anões ali, eles eram os menores, os mais fracos e o que a galera mais desacreditava. Então, meio que a história gira em torno deles, de uma forma mágica, né? Até o final. E, cara, isso pra mim é brabo demais, marcante. Desde sempre, não só naquela fase do Senhor dos Anéis ali, quando foi lançado os filmes, mas até nos outros filmes, seja do Hobbit, ou também até na série agora. Você citou, né, o Stallone, né, e eu vou lembrar Pior que ele é um péssimo ator, mas é um bom vendedor de sonhos, cara. O Rock é icônico, né? Só não ganha do Rock do Silvio. Mas... Só que é o seguinte, eu lembrei muito, né, você falando aí, lembrei do Will Smith, porque tem 2 filmes dele que mostram essa resiliência. O último que ele ganhou o Oscar e ficou conhecido por dar uma de rock, né, no meio do Oscar, que é o King Richard, né, o Rei Richard, que a resiliência de uma fé, né, de um pai, né, que acredita, né, no futuro das filhas e contra todas as evidências e treina e faz tudo o que é possível nas suas mãos e vence e supera. Mas outro filme que mostra ainda mais uma conexão, que eu diria, bíblica da resiliência com a atuação dele, então, é A Procura da Felicidade, que pra mim até ele mereceu o Oscar isso aí é forte. por aquele filme, né? 2016. Quem não chorou nesse filme tá morto. Quem não chorou naquele filme precisa de Jesus urgentemente. Precisa de um toque, vai numa igreja pentecostal de preferência, mas então vai se converter. Que isso? Que é o seguinte, o Chris Gardner, né, que é o personagem principal, cara, ele não tinha nada. Ele só tinha uma coisa, né? A motivação de sustentar o próprio filho, de sobreviver ao dia seguinte. E é impressionante aquela jornada de você enfrentar no seu pior momento, quando você não tem recurso financeiro, quando você não tem alguém que te apoie, que acredite em você, e você precisa ter força sobre isso. E aí lembro, para finalizar, que a vida de Jó. A vida de Jó, que ao contrário do personagem do Will Smith, né, em A Procura da Felicidade, que realmente não tinha nada, era alguém que tinha tudo e perdeu tudo. Perdeu o apoio, né, familiar, perdeu bens, perdeu os próprios filhos, etc. E
E mesmo assim ele não perdeu a sua fé. Então a resiliência também, no ponto de vista bíblico, mais do que você superar uma adversidade baseado nas suas condições ou numa fé que você tenha num propósito, é a fé em Deus, que você sabe que se tudo der ruim, o Senhor é contigo. Se nada acontecer externamente, internamente, como Paulo fala, né? Que ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. E sabemos que um dia, diante desse mundo caído, estaremos diante daquele que vai redimir todas as coisas, que vai criar novos céus e nova terra, onde não vai ter doença, onde vai ter choro, onde vai ter toda essa zona que a gente tem aqui no mundo. Então, o que nós temos que ter? Essa resiliência de Jó. Que se tudo der ruim, meu irmão, eu continuo louvando e confiando naquele que criou o universo, que me sustenta e que é capaz de reverter um cenário adverso. E se nada acontecer de acordo com aquilo que eu acho que tem que acontecer, eu ainda continuo com fé nesse Deus. Porque eu sei que a minha esperança maior está na eternidade, não está nessa vida que a gente está passando aqui, que tem problemas. Só para deixar a referência aqui, João 16:33 é o que diz, né? No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, ou tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, outro texto da Bíblia que me lembra sobre resiliência, na verdade me levou a ver a resiliência, é a famosa parábola do semeador, Marcos 4, de 1 a 20. Depois você lê o Marcos 4, de 1 a 20, em que o semeador saiu a semear. E aí a semente, ela cai em 4 terrenos diferentes. Em 3, não dá frutos. No primeiro, ela cai à beira do caminho, as aves comem. No segundo, ele cai em solo rochoso e aí não cria raízes e ela seca. E no terceiro, cai entre os espinhos sufocam. Mas no quarto, ela cai em boa terra e aí cresce e produz 30, 60, 100 por 1. A gente tem várias explicações para essa parábola. Na verdade, a explicação do próprio Jesus é porque ele está explicando por que pessoas não produzem frutos, não recebem a palavra, não o progridem na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Mas tem o semeador. O semeador é aquele que semeia a palavra, que pode ser Jesus, mas pode ser qualquer pessoa que sai por aí semeando a palavra. E qualquer pessoa que sai por aí semeando a palavra vai ter que saber que de 4 terrenos, 3 não vão dar fruto, né? 3 não vão dar certo. Agora, o que dá certo é uma coisa tão maravilhosa, tão bonita, que até revigora a alma do semeador e aí ele pode continuar semeando. Então fica aí, né? Resiliência é isso, é você continuar, é você perseverar, ainda que as circunstâncias possam até mostrar, seu trabalho não tá dando certo, desiste. Mas a palavra de Deus, a Bíblia fala para você, continua, segue em frente, que você vai ser recompensado. Pop Talk Review. Meus queridos, olha, a gente recebeu aqui, não foi da Lion Editora não, que tem muito material bom. Obrigado. Tem muita coisa boa, a gente falou até... É um cara bom que trabalha lá. A gente falou até do Batalha nos Guardiões, gente, recomendo. Vamos tem jogar, muita coisa, mas eu quero agradecer aqui um material que a gente recebeu da Editora Vida, no selo Vida Kids. E eles mandaram pra gente um material de um querido amigo que já esteve na rádio, inclusive foi entrevistado no NCCast. Quero saber por que não mandou pra mim um desse. Vou mandar mensagem pra ele. Pode deixar. Mas Furtou. Esse daqui, O Semeador de Virtudes. Nome disso aqui, pra quem não conhece, e capa dura, trabalho muito bonito. Tá lindão esse aí. É graphic novel. O que é uma graphic novel, né? É o novel de romance. É um romance feito em quadrinhos, romance gráfico. Então, dorama. Você abre e você tem aqui uma história em quadrinhos, mas que não é uma história em quadrinhos assim semanal, né? Não é formato semanal que o pessoal fala, ou mensal, né? Que se fala normalmente. É uma história fechada normalmente, então você vê, tem várias páginas aqui e muito conteúdo. E ela conta uma história aí, do início ao fim, uma história seriada. Até que você recomendou algo bom, hein, mano?
Pois é, não, eu sempre recomendo. Você tá falando do Batalha dos Guardiões que eu recomendei. Pois não é, Simval trouxe. Mas o Paulo Debs We Trust, ele é um Paulo Debs é muito bom. Paulo Debs é bom. Olha a qualidade do material. Olha que coisa bonita a gente tem aqui. E olha, eu li. É a parábola do semeador recontada. E, gente, como é legal você ver a interpretação da pessoa na parábola do semeador e fala sobre resiliência, porque no final dos 3 terrenos, eu não vou contar muita coisa para não dar spoiler, ele tá esgotado. É muito legal, mas aí ele recebe o renovo e cada terreno ele reconta, ele reimagina com uma espécie de reino ou um lugar. E a maneira como ele vê, como ele enxerga as situações, né? E como ele enxerga as pessoas daquele reino e como elas resistem. Olha, é muito legal, uma história assim emocionante, né? E no final ela tem uma conclusão muito legal. Então, olha, adquira já o seu. É o review aqui. Eu assim, é a mesma coisa que a gente tem falado. Só o fato de um material cristão, olha a cena aqui. Só o fato de material cristão bonito, ter nessa qualidade, olha, Filipinho, você ia curtir demais, cara. Então, é óbvio, a gente tem algumas coisas aqui para uma graphic novel, eu acho até que tem bastante texto, mas a gente tá começando uma produção de graphic novels cristãos brasileira com o Paulo Debs aqui. O Paulo Debs é escritor, então era esperado que tivesse bastante texto. É ilustrador também, é ilustração. E olha, ela tem uma característica na ilustração muito brasileira. Isso é muito legal. Então, porque o semeador, ele tem muito jeitão, assim, de João sertanejo, Grilo, né? É muito legal. Então, fica aqui, Paulo Debs, o Semeador de Virtudes, publicado muito pelo bom. selo Vida Kids, e já é a minha recomendação. Talk recomenda. Bom, eu vou recomendar para vocês uma série que está na Apple TV e fala sobre a resiliência, o tema desse programa, que é a série Silo. Silo é uma série de ficção científica distópica, um futuro em que a humanidade se vê presa ali em um silo, literalmente, né, uma cidade, né, subterrânea, e a excelentíssima atriz chamada Rebecca Ferguson, ela faz a protagonista. E olha, gente, parece algo parecido com um sistema de castas ali, toda a política do lugar é toda sombria, e tudo vira em torno da sobrevivência num território hostil. A gente está acostumado a ver séries e filmes que tratam esses cenários mais apocalípticos, baseado em zumbis, né? Tipo The Last of Us, por exemplo, né? Em vírus, coisas ruins, né? Em coisas assim. e é uma perspectiva diferente, né? De fim de mundo, né? Só que você confinado num lugar ali, né? Meio claustrofóbico. Boa. E com um cenário distópico, toda uma política, E claro, além da Rebecca, né? Tem vários atores bons, mas eu vou destacar o Tim Robbins, né? Ver o Tim Robbins sempre é um refresco, né? A nossa alma, é um ator muito bom e tal. Ele faz o prefeito que tem cheio de mistérios e segredos. Então tem muita intriga política, tudo que tem no cosmos da vida, né? Só que confinado num silo e eles lutando para sobrevivência, porque acontecem várias situações em que eles têm que se deparar com a autossustentabilidade do próprio silo. Então assim como outros filmes que colocam esses cenários apocalípticos, no final das contas, o que importa, né, é as nossas reações diante de cenários extremos, né? Muito a humanidade. Legal. Então, assim, vale a pena muito ver. As várias séries da Apple TV são boas, mas Silo é extraordinário. Muito bom. Carlos, rapidinho, sua recomendação. O meu é bem família, igual o seu. Não, mentira. O anime acho que é mais 16, né? Tem que fazer o meu papel de trazer as nerdices. Berserk, acho que só o Filipinho que assistiu aqui. Resumindo a história, é um rapaz que era um cidadão comum que virou um grande guerreiro, e nessa busca dele de ser um grande guerreiro, ele é traído, então perde melhor amigo, mulher, família, e o reino inteiro vira contra ele. E como o tema de hoje é resiliência, você pode acompanhar como alguém que tem todo mundo voltado contra si, não perde ainda o foco da sua resiliência de tentar resgatar o seu amigo e a amada que foi perdida. Muito interessante, Berserk. Felipe, você tem 30 segundos para trazer a sua recomendação. Ativa o modo lampião aí. Tiro rápido, Code Geass Lost. Pra quem gosta de anime, né? Parecido aí com Death Note, mas melhorado, né? Upado. Não vou adentrar muito na história, mas assim, antes que me crucifiquem, né?
ele teve um final assim, meio que faltando vários buracos, eles taparam com 3 filmes. Então assistam o anime, que é 60 episódios mais ou menos, e os 3 filmes que tá tudo, ó, fechadinho, lindo, diferente de Death Note. E é isso. Bom que ele já gastou a mentira do dia dele. Eu vou te falar, viu? Que é isso, Code rapaz, Geass Lelouch, é assim que escreve. Gente, o Pop Talk fica por aqui. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Muito obrigado também, Simval, Carlos, Felipinho, todo o pessoal. Que vamos continuar aqui juntos. Foco, força e fé. Deus abençoe É isso você. mesmo. Um abraço e que Deus abençoe vocês. Pop Talk.